Oi, galera, bom dia. Esse videozinho é para gravar uma explicação geral sobre a atividade que a gente vai fazer nessa semana. A atividade que vocês vão fazer se intitula Nós e os Outros. Ela vai comentar um pouco de um contexto das grandes navegações. Eu deixei o link para vocês da aula que teve no Centro de Mídias sobre o tema, em que vai discutir justamente sobre as descobertas, né, a chegada desses grandes impérios que vão se formar, essas grandes monarquias, esses grandes reinos, na verdade, que vão se formar durante esse período da época moderna e das grandes navegações, e o principal deles é o Portugal e Espanha. Então, é discutir um pouco dessa relação desses colonizadores quando chegaram em vários territórios do mundo e se depararam com outras civilizações que não eram as europeias, né? As típicas do continente europeu. Por isso, nós e os outros, tá? Como eu disse, então, a gente vai falar mais sobre esse contexto das navegações portuguesas, que é o que se aproxima bastante da gente ao longo dessas aulas, e para discutir não só a presença desses portugueses no continente africano, mas também como no continente americano, no caso, o Brasil, né? Porque vocês se lembram que na América tivemos três colonizações, na verdade, que foram Portugal, Espanha e Inglaterra, mas como o Brasil foi um dos principais países aqui de colonização portuguesa, tá? E no exercício que vocês vão fazer, tem esse mapinha aí, que são justamente dessas navegações portuguesas que ocorreram entre o século XV e XVI. Nesse mapa, vocês vão ter três rotas. Então, foram três rotas destes grandes navegadores portugueses. Então, o primeiro é o Vasco da Gama, o terceiro é o Pedro Álvares Cabral, que acabou chegando aqui no Brasil, e quarto, uma expedição aleatória, né, que foi parar lá no Japão. Então, percebam que os portugueses conseguiram chegar em pelo menos três continentes durante essas grandes navegações, para vocês saberem o poderio que eles têm, né? Então, eles saíram do seu território lá, Portugal, e conseguiram entrar, né, e contornar o continente africano e entrar no continente asiático e também chegar ao continente americano, aportando aqui nas nossas terras brasileiras, tá? E isso foi muito importante para estabelecer essas relações, como eu falei no começo do vídeo, de nós, digo nós no sentido de descendentes desses povos indígenas originários, né? Então, tanto na África, quanto aqui na América, quanto lá no Japão e na China também, que vocês vão ver, dar uma olhada no mapa depois, vocês vão verem que vocês vão ver que eles passaram pela China. E na China e no Japão, óbvio que a gente já conversou, eles tinham um calendário, uma civilização já muito mais avançada do que os nossos povos indígenas aqui da América, né? Tirando algumas exceções, mas eles já eram bem avançados mesmo. Lembra que eles já estavam 2.000 anos à nossa frente no calendário, então eles já tinham uma organização. Então essa relação foi diferente. Mas mesmo assim, imagine os portugueses chegando nesses territórios e vendo todas essas formas de se organizar e estágios diferentes de civilizações. Tá? E os outros, a gente está falando justamente desses colonizadores, tanto portugueses, né, no caso, como espanhóis, ingleses e etc. Né? Quem não lembra do filme A Pocahontas, que vai falar sobre a colonização da Inglaterra. Então, eu trouxe no outro exercício para vocês uma imagem justamente sobre a colonização nas Américas, tá? Então, essa é uma gravura de dois desenhistas, dois artistas, né? Portugueses, ingleses, que chama América, né? Nome sugestivo. E eles vão retratar justamente esse início de colonização, então a chegada dos portugueses em contato com esses indígenas. Então, nesse exercício, eu quero que vocês prestem bastante atenção na imagem como um todo, né? Então, a gente, quando analisa uma imagem, a gente vê esse primeiro plano, né? O centro dele, depois ao redor deste centro, né? Então, quem que está sendo representado nesse centro? Nós temos duas figuras, né? Representando
dos grupos que eu falei para vocês, e o fundo. Então, quero que vocês façam exercício, escrevam todos os elementos que vocês estão vendo aí dessas imagens. Depois, vocês vão descrever justamente essas duas figuras. Então, quem que é esse fulano aí da direita, né, que tá deitado aí, etc. Quem que é o da esquerda? Como que eles estão se vestindo, o que que eles estão carregando, as expressões deles, né, e todo o ambiente, ok? E aí vocês vão me dizer como que eles estão sendo descritos, como eles foram desenhados nessa imagem, né? Então, é o quê, né? Qual que é a característica dele no sentido de ele parece ser mais civilizado ou não, né? Enfim, escrevam aí o que vocês consideram sobre esta imagem, tá? Além dessa imagem, eu também trouxe um texto para vocês analisarem, que é de um autor chamado Bartolomeu Las Casas, que ele era um padre justamente espanhol e que ele vai escrever muitas coisas sobre a colonização. Inclusive, ele era um defensor, diz ele, dos indígenas. Mas se a gente for parar para ler direitinho esse texto, a gente vai ver que ele tinha uma visão diferente desses indígenas, né? Então ele vai escrever aí. O Almirante Colombo, então ele está falando justamente desse descobrimento da América, dessa chegada dos colonizadores europeus espanhóis no continente americano. Lembra que quem vai chegar primeiro, né, desses europeus, será desses impérios europeus, desses reinos europeus, será o Colombo. Então, quando ele quando descobriu esta ilha de Hispaniola, 1 milhão de índios, dos quais e dos que nasceram, então, não creio que estejam vivos nos presentes anos de 1535. Então, a gente já viu que o cara estava escrevendo em 1535. 500, incluindo tanto crianças como adultos, que sejam naturais, legítimos e de raça dos primeiros índios. Alguns fizeram esses índios trabalhar excessivamente. Outros não lhe deram nada para comer, como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas dessa região são naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas, de má condição, mentirosas, sem constância e firmeza, que vários índios, por prazer e passatempo, deixaram-se morrer com veneno para não trabalhar. Vejam o que ele está descrevendo aí sobre os nossos indígenas, né? Os nossos indígenas, digo, na América como um todo. O que ele vai fazer? Qual que é a opinião dele sobre esses indígenas? Tá? Então prestem atenção, releiam o texto para vocês entenderem bem o que ele está querendo dizer. E ele continua: outros se enforcaram pelas próprias mãos, enquanto os outros, tais doenças os atingiram que em pouco tempo morreram. Quanto a mim, eu acreditaria antes que nosso Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e terríveis pecados dessas pessoas selvagens, rústicas e animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície da terra. Então, é um pouco óbvio aí o discurso do Bartolomeu de Las Casas. Então, vocês consideram que ele tem uma visão positiva sobre os indígenas americanos? Qual que é a justificativa dele para eles não quererem trabalhar, né? E como que eles fogem deste trabalho? Fogem, entre aspas, né? E também ele tem, como um padre, né, que eu falei para vocês, ele tem uma visão sobre o porquê esses indígenas devem ser escravizados, devem fazer trabalho para esses colonizadores. Então, que visões são essas? E a partir do que vocês leram, vocês acham que tem alguma relação isso que o Bartolomeu fala sobre os indígenas, como eles são apresentados nessa imagem aqui, que a gente tinha visto agora há pouco? Será que tem relação? Vejam como tá essa figura indígena aí. Ele tá fazendo o quê? Então, tá deitada numa rede, né? Lembrando que o Bartolomeu vai falar um pouco que esses índios são preguiçosos. Então, será que tem relação essa imagem que foi feita com o que o Bartolomeu está falando? Qual que era essa crença da imagem que estes europeus tinham nos indígenas?
beleza? Isso é só uma explicaçãozinha rápida, mas qualquer dúvida vocês ainda podem falar comigo, mandar mensagens, tá? Só para esclarecer um pouco do que eu tô pedindo no exercício e o intuito dele. É isso, ok? Então é isso, boa atividade e bons estudos, e até semana que vem com mais uma atividade e uma explicaçãozinha para vocês, beleza? Falem comigo e também comentem lá no Google Classroom se vocês gostaram mesmo do vídeo, se ajudou mesmo ou não vocês, tá bom? É isso, beijos, tchau, tchau.